Devagarinho a gente vai se... Bom dia, senhoras e senhores. É um prazer recebê-los. A Comissão de Urbanização, Transporte e Educação, onde nós temos como presidente o nobre vereador Equimarcília de Souza Freire, e também como membros o vereador Lineu Navarro e o vereador Penha, solicitou a essa presidência que nós estivéssemos fazendo essa audiência pública para tratarmos do processo 548, que altera a descrição de anexo da Lei Municipal 13.691, de 25 de novembro de 2005, com suas posteriores alterações, plano diretor do município de São Carlos. Eu gostaria de convidar para que estivesse conosco aqui na frente a senhora secretária municipal da Habitação, Lauana. Coordenador do Meio Ambiente, Genê. O diretor da Secretaria de Governo, Francisco, senhor Francisco. Diretor da Defesa Civil, Pedro Cabaleiro. Está diminuindo as palmas. Gostaria de agradecer a presença, se quiser nos honrar com a sua presença também compondo a mesa aqui, esteja à vontade, o presidente do Condusc, o engenheiro Dr. André Fiorentino. Agradecer a presença dos vereadores Antônio Carlos Catarino, Roselei Françoso, Rodson Magno do Carmo. Agradecer a presença do vereador Eduardo Brinquedos. Agradecer também que daqui a pouco vai estar conosco, mas já a assessoria aqui do vereador Valcenir Bragato, da vereadora Cidinha, do Oncológico, por enquanto. Eu gostaria, então, de convidar para estar presidindo esta audiência o presidente da Comissão de Urbanização, Transporte e Habitação, o nobre vereador Equimarcília de Souza Freire. Também gostaria de convidar, se pudesse compor conosco aqui, Rodrigo, acho que tomou posse agora recentemente, nós estivemos com ele ontem, o engenheiro Juliano, lá que faz parte da AESC, né? AIASC. Por gentileza, Juliano. Equimarcília de Souza Freire, por gentileza. Meu bom dia a todos. É uma alegria imensa contar com a presença de todos aqui. Eu quero, na verdade, senhor presidente, antes de iniciar a nossa fala, eu quero perguntar se no plenário desta casa se tem algum representante do Ministério Público local. Existe alguém presente que possa ter vindo representar o MP? E quero também, senhor presidente, de antemão, aproveitando sua presença ainda no plenário, que descreva na íntegra uma ata desta sessão, para que a gente possa anexar nos processos, né? Até para constar a presença de quem está aqui ou de quem não pôde vir. Meu muito obrigado a todos. Na verdade, nós pedimos a esta casa, ao presidente, a realização desta audiência pública, porque nós estamos cuidando de um processo que altera o plano diretor.
Eu pude acompanhar na prefeitura a audiência pública realizada pela prefeitura, pelo prefeito, pela secretária Lauana, e quero aqui cumprimentar toda a mesa, já citada aqui pelo protocolo, a todos os presentes. E a importância desta audiência é tirarmos as dúvidas que porventura qualquer cidadão tenha. Esta Casa de Leis é uma parceira, somos 21 vereadores, somos nós que daremos legitimidade a qualquer alteração ou a qualquer legislação que venha disciplinar a ocupação e uso de solo do município. Não é, Catarina? Você que é o nosso vereador mais velho desta casa, que tem nos ensinado muito. Então, este ato, essa audiência, a gente está cumprindo aqui a legislação, o Estatuto das Cidades, né? Também, e é uma alteração do plano diretor. E o que eu peço a todos presentes aqui está a Lauana e sua equipe, né? É que tire todas as dúvidas. Essa audiência é para tirarmos dúvidas, né? A importância da audiência é dar voz ao legislativo, aos vereadores, que vêm aqui tirar suas dúvidas, e também às pessoas presentes, as entidades presentes. Está aqui o Conduz, que está aqui a EASC, né? E também o MP, que se vir daqui a pouco também participará. Então a importância disso, gente, é que nós tiremos as dúvidas, né? O mais importante é isso. Eu quero agradecer aqui a presença de todos. Inicialmente, Lauana, já foi lido aqui o processo, né? Na verdade, já foi lido aqui a intenção da audiência, né? Nós estamos aqui, existe um projeto de lei, processo 5.734/15, projeto 044, o processo é 0548, que altera a descrição e anexo da Lei Municipal 13.691, de 25 de novembro de 2005, com suas posteriores alterações, Plano Diretor Municipal de São Carlos. Eu quero aqui, já para a gente ser ágil, né, nessa audiência, já passar a palavra, Lauana, a você como secretária, e aqui eu vou quebrar o protocolo, senhor presidente. Como é um projeto muito importante para a cidade, a gente sabe da importância, eu vou dar todo o tempo necessário, Lauana, para você, não vou cronometrar o seu tempo, para você tirar todas as dúvidas dos presentes, né, presidente? Porque o mais importante, né, André, que é do Conduz, é tirarmos aqui todas as dúvidas, para que os presentes possam perguntar e ela fique à vontade para responder. Então, eu quero já de antemão te passar a palavra para você poder estar tirando as dúvidas e também fazer sua exposição de motivo, porquê das alterações, do processo em si, né? Fique à vontade, a palavra é com você. Bom, bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer aí ao presidente da sessão, o senhor Freire, e cumprimentar assim toda a bancada. Então, na verdade, já foi realizada uma audiência pública, como o Freire falou, no Paço Municipal, onde a gente apresentou esse mesmo estudo aqui que vai ser apresentado hoje. A única diferença é que hoje a gente já tem o projeto de lei que também será apresentado no final. Esse estudo foi elaborado para mostrar que a área que a gente está fazendo a alteração, ela é passível de ser urbanizada. Eu vou explicar todos os detalhes. Então, esse estudo foi elaborado com essa intenção. Então, pode passar. Então, essa audiência, né, tem os seguintes objetivos: apresentar o estudo técnico de viabilidade para alteração do zoneamento, integrante do processo de revisão do Plano Diretor de São Carlos. Então, é muito importante a gente contar com a participação da população aí para as alterações e até para a revisão do Plano Diretor, para que o Plano Diretor responda aí os anseios da população e permitir, né, consequentemente, permitir a participação popular em consonância com o disposto do artigo 40 da Lei 10.257 de 2001, que é o Estatuto da Cidade, aí nossa ferramenta mestre. Então, o Plano Diretor é uma lei municipal, né, é importante deixar claro.
13.691 de 2005, ela está hoje em processo de revisão, então a gente está num processo amplo aí de revisão, que é a nossa revisão participativa. A gente formou há menos de 3 meses aí o Núcleo Gestor Compartilhado, onde a gente tem membros da Prefeitura, do Poder Público Municipal e da sociedade civil organizada para realmente fazer a participação, que a população participe desse plano diretor. Então, o processo de revisão está em andamento. E o zoneamento municipal, que é tema dessa audiência pública, o que é o zoneamento municipal que a gente está fazendo alteração? É um instrumento de planejamento que visa regular o uso e ocupação do solo urbano. Então, é um instrumento dentro do plano diretor que tem o intuito aí de regular o uso e os parâmetros de ocupação do solo. Essa, então, é o objeto de estudo, é a área objeto de estudo. É uma área de 1.224 hectares. Tem uma distância aí do centro de São Carlos de aproximadamente 18 quilômetros pela SP-318 e está próxima ao aeroporto da TAM. Então, é uma região que a gente, até dentro do plano diretor, da revisão do plano diretor, nós vimos que essa área tem vocação para receber um distrito industrial. Então, hoje, atualmente, pelo plano diretor de 2005, a macrozona de uso está inserida numa macrozona de uso multifuncional rural, que é uso predominantemente agrícola. A gente não pode fazer parcelamento do solo hoje nessa área. E a proposta é ampliar, então, a zona 4A, que é a zona de regulação e ocupação controlada. Então, ali no mapa, em laranja, bolinha, é onde se encontra a área. Pode passar. Os parâmetros dessa zona 4, que nem eu falei, que é a zona de regulação e ocupação controlada, então ela tem os coeficientes, né, de ocupação, que se não for chácara de recreio, então o coeficiente de aproveitamento é 1, o coeficiente de ocupação é 70%, e existem alguns instrumentos para você urbanizar essa área. Então, hoje a gente está falando da a ampliação da zona 4A. Mas, se uma indústria viesse instalar, como é o caso da Origem, nesse local, ele deverá passar pela outorga onerosa de alteração do uso do solo, que tem uma lei específica e é uma taxa aí que ele tem que pagar para mudar o solo de rural para urbano. Pode passar. Então, essa é a proposta aí do macrozoneamento que foi discutido dentro do plano diretor. Então, na verdade, o primeiro projeto de lei aí que foi debatido e que foi aprovado pela Câmara, a gente tinha levado em consideração essa apresentação pública que a gente tinha feito há 1 ano atrás, porque a gente discutiu já essa área, que está em vermelho, mais escuro aí no mapa. A gente já tinha discutido essa área como uma macrozona industrial, então a gente já tinha considerado que a etapa tinha sido vencida, mas é claro que tem que ter audiência pública, então por isso que o Poder Executivo está voltando aí no projeto de lei. Então, a proposta do macrozoneamento hoje, que está sendo discutido com a população dentro da revisão do plano diretor, é que essa região se transforme numa macrozona industrial, com o objetivo de incentivar a vinda de novas indústrias ao município, controlar os usos incompatíveis com o uso industrial. Então, no caso, seria só zona industrial, a gente não gostaria que tivesse residências no local, até pela proximidade do aeroporto, e deverão ser seguidos índices de acordo com a especificidade de cada projeto. Isso ainda está em discussão. Hoje a gente está trabalhando apenas com a ampliação da zona 4A. Pode passar. Então, por que essa área, né, tem vocação para receber um distrito industrial aí no futuro? A gente tem aí no mapa a apresentação dos modelos de distribuição espacial das bases industriais de São Carlos. Então, na região sudeste da área urbanizada, a gente tem o SEAT e o Parque Industrial Miguel Abdenur. Nessa região também a gente tem a Volkswagen,
a Faber-Castell e o Science Park. Pode passar. Na região norte da área urbanizada, a gente tem algumas centralidades industriais de perfil híbrido, produção, pesquisa e tecnologia, que é a Tecance, o CEDIM, o Parque Ecotecnológico Dama e a Cidade da Energia, né, que é um projeto futuro. Outra justificativa aí locacional para que essa área fosse uma macrozona industrial, são as condicionantes do território. Isso, como eu já falei, está em discussão no plano diretor, mas a gente está estudando aí que a expansão para a porção sudeste do município é desaconselhável do ponto de vista ambiental. Por quê? Porque no lado leste, a gente tem as áreas de preservação de manancial que a gente tem que preservar, que é a do Ribeirão Feijão e a do Monjolinho. Na região sul, a gente tem uma área prioritária para a restauração e conservação de biodiversidade do Estado, definido pela FAPESP, pelo projeto Biota da FAPESP. Então, foi-se definido aí pode passar, esse crescimento no eixo norte-oeste do município. Então, esse é o eixo de expansão que a gente está discutindo no plano diretor. Pode passar. Aqui alguns aspectos da caracterização ambiental, então, dessa área. Ela está inserida na bacia hidrográfica do Mogi Guaçu e está na subbacia hidrográfica do Ribeirão das Araras. Pode passar. Aí a gente tem, então, o Google Earth dessa área delimitada com a cobertura vegetal dessa área com os remanescentes vegetais, característicos de cerradão e capoeira. Então, pode ver que essa área aí agora mostra... Não, pode passar. Mostra que o uso e ocupação principal dessa área é a cana-de-açúcar, o pasto e a cultura diversificada. Então, não existe nenhum problema ambiental aí nessa área, nenhum fragmento aí ambiental de vegetação importante nessa área. Pode passar. Dentro desse estudo, então, que a gente elaborou para que essa área fosse... para a gente provar que essa área é urbanizável, é passível de ser urbanizável, a gente fez aí algumas análises das áreas diretamente afetadas, das áreas e das áreas que são indiretamente afetadas. Então, a área diretamente afetada é toda essa mancha. Então, como eu falei, é ocupada principalmente por plantação de cana-de-açúcar. Existem algumas áreas de reserva legal nessa região. As APPs, elas estão parcialmente vegetadas, não apresentam equipamento e infraestrutura pública, e o sistema de transporte, acesso pela SP-318 e a presença de caminhos e estradas rurais. A atividade econômica predominante é a agropecuária. Aqui a gente fez uma análise da área de influência direta, que é ocupada por plantações de cana-de-açúcar, principalmente. Está na subbacia da Cabeceiras, que tem 20% a 40% das APPs vegetadas, e entre a subbacia da Cabeceiras e a subbacia das Araras, que tem 80% das APPs vegetadas. Os equipamentos e infraestruturas referentes ao distrito de Água Vermelha, pela proximidade ali com a Água Vermelha, e o sistema de transporte, que é o acesso pela SP-318, a presença de caminhos e estradas rurais, e o aeroporto estadual Mário Pereira Lopes. Então, a atividade econômica é a agropecuária e a aeroportuária, né, que a gente tem também a iminência aí de internacionalização do aeroporto, que vai ser um ponto positivo também para essa área. Essa é a área de influência indireta. Então, a gente fez uma análise aí do uso, pode passar, do uso e ocupação das 3 cidades aí, então, Araraquara, Ibaté e São Carlos. A gente tem como mostrar, pode passar para a próxima, que as indústrias aí de São Carlos teve uma diminuição, o poder econômico das indústrias teve uma diminuição de 38% para 30%, de 2000 para 2010,
E nessa área de influência direta, a gente tem a rodovia Washington Luiz, linhas intermunicipais de transporte urbano, a rodovia Tales de Lorena Peixoto, o aeroporto Mário Pereira Lopes e o aeroporto estadual Bartolomeu de Gusmão, que fica em Araraquara. As atividades socioeconômicas: São Carlos é o centro subregional A, com influência em Ibatetes, Calvado Dourado, Porto Ferreira, Ribeirão Bonito, Santa Rita, do Passa Quatro e Tirapina. Pode passar. Então, depois de toda essa análise que a gente fez dessa área, a gente definiu alguns impactos, né, que essa indústria ou a urbanização dessa área pode causar para o município. Eu vou ler rapidinho, talvez porque não dá para enxergar direito. Então, o seguinte, positivo, quais são os impactos positivos que essa urbanização pode trazer para o município? A averbação das reservas legais, a recuperação das APPs, a restauração de habitats, a geração de empregos temporários e permanentes, a manutenção de empregos temporários e permanentes, elevação da arrecadação tributária municipal, aumento da demanda por bens e serviços, valorização da terra no entorno do empreendimento e aumento da infraestrutura local e regional. E os impactos negativos, claro, porque toda urbanização tem um impacto negativo. Na fase de implantação, é a alteração da qualidade do ar, geração de resíduos sólidos, queimas de combustíveis fósseis, geração de efluentes líquidos, alteração do regime hidrológico, alteração da qualidade das águas superficiais e subterrâneas, perturbação da fauna silvestre, deslocamento da fauna silvestre, perda de terras agricultáveis, diminuição da disponibilidade de nutrientes, modificação do microclima. E na fase de operação, perturbação da fase silvestre, queima de combustíveis fósseis, geração de resíduos sólidos, geração de efluentes líquidos, aumento da demanda hídrica, aumento da demanda energética, aumento dos tráfegos nas vias de acesso, modificação no microclima, impactos gerados pela implantação das indústrias, proliferação de vetores, sobrecarga da infraestrutura e serviços. Pode passar. Então, para mitigar esses impactos negativos, porque até dentro do plano diretor, toda empresa que for se instalar no município tem que atender às medidas mitigadoras. Então, nesse caso, as medidas mitigadoras são: controle de exposição a ruídos durante a fase de implantação e operação, umedecimento do solo, pavimento durante as obras de instalação, controle das emissões atmosféricas, elaboração de projeto de drenagem, transporte, tratamento de efluentes e outros resíduos, elaboração de projetos de obra de artes, desvios e traçados alternativos, revegetação de taludes e áreas de proteção permanente, estabelecimento de medidas de fiscalização, estabelecimento de mecanismos de comunicação social, instalação de equipamentos de emergência, instalação de sistema de sinalização adequado, incentivo de contratação de mão de obra local, otimização dos benefícios de geração de emprego e renda, apoio e incentivo à economia local e regional, programa de educação ambiental, campanha e conscientização para a utilização de forma racional dos recursos hídricos e medida compensatória com plantio de espécies nativas. Então, essas medidas mitigadoras, elas vêm compensar aqueles impactos negativos que os empreendimentos que forem se instalar na região podem causar. Lembrando que essa alteração que a gente está fazendo é apenas para transformar essa área em urbanizável. Ela não é urbana de imediato. Para ela se transformar urbana, ele vai ter que pagar a outorga onerosa. Então, isso é importante a gente colocar em pauta aqui. E para ele fazer o licenciamento, que ele tem que os empreendimentos que forem se instalar lá, eles têm que fazer todas as etapas de licenciamento, tudo normal, como rege as leis aí estadual, federal e municipal. Então, aí eu vou apresentar rapidinho o projeto de lei complementar que foi elaborado em conjunto com o Departamento de Negócios Jurídicos da Prefeitura. Vou ler, tá? Altera a descrição de anexos da Lei Municipal número 13.691, de 25 de novembro de 2005, com suas posteriores alterações, Plano Diretor de São Carlos. Artigo 1º. O anexo 4 da Lei Municipal número 13.691, de 25 de novembro de 2005, Plano Diretor do Município de São Carlos, passa a vigorar com alterações nas zonas 4 e 7, conforme definido no artigo 2 dessa lei. A área definida no mapa anexo a essa lei com 1.224
hectares, passa da zona 7, zona de uso predominantemente agrícola, perdão, para a zona 4, zona de regulação e ocupação controlada, e tem a seguinte descrição. Pode passar. Na verdade, essa descrição eu vou mostrar o mapa certinho dela para não ficar muito difícil a compreensão. Artigo 3º. Em decorrência da alteração da área descrita no artigo 2º desta lei, os anexos 3, 4, 5 e 7 da Lei Municipal 13.691, de 25 de novembro. Obrigada. Em decorrência da alteração da área descrita no artigo 2º dessa lei, os anexos 3, 4, 5 e 7 da Lei Municipal número 13.691, de 25 de novembro de 2005, o Plano Diretor do município de São Carlos, fica alterado nos mesmos termos. Então, depois eu vou apresentar os mapas aí que sofrerão alteração. A utilização da área definida no artigo 2º desta lei dependerá do atendimento à Lei Municipal 14.059, de 16 de abril de 2007, que dispõe sobre a outorga onerosa de alteração do uso do solo, como eu falei anteriormente. Após o atendimento do que consta no artigo 4, os empreendedores, na fase de licenciamento, deverão atender às exigências e medidas mitigadoras emanadas de órgãos e entes federais, estaduais e municipais. Então, quando ele for passar pela CETESB, quando ele for passar no GRAPROAB, no município, tudo isso ele deverá atender às exigências e medidas mitigadoras. E, especialmente, a ANAC. Como a gente tem o aeroporto ali do lado, ele tem que atender às exigências da ANAC, bem como aos estudos necessários e previamente estipulados pelos órgãos ou entidades mencionados. Esse é um ponto importante também. O projeto de drenagem, constituído por poços de infiltração, bacias de retenção de águas pluviais, dispositivos de dissipação de energia, pavimentos permeáveis e demais componentes do sistema, devem ser concebidos e implantados de tal modo que a vazão de escoamento seja mantida dentro das condições originais da área antes de ser urbanizada, reduzindo-se o impacto da urbanização nos fundos de vale e nos corpos d'água. Então, esse é um dos itens aí que ele vai ter que atender para não trazer muito impacto aí para a região. Nesse sentido, fica revogada a Lei Municipal de São Carlos, número 17.256, de 24 de setembro de 2014. Então, esse é o projeto de lei. Pode passar. Então, aí a gente tem o anexo 4 da Lei do Plano Diretor. Ali, lá no norte, em vermelhinho, a gente tem a área que vai ser... Então, dá para ver que ela é contígua, né, a zona 4A. Pode passar. Aí a gente tem o anexo 5, também alterado. Pode passar. O anexo 7. Pode passar. E a delimitação da área. Então, essa é a área aí que vai ser ampliada a zona 4A. Pode passar? É isso, muito obrigada. Eu quero perguntar aqui aos vereadores, se alguém tiver algum questionamento, né, alguma pergunta. Eu vou inicialmente começar, né? Deixa eu voltar aqui, ó. André, você quer fazer uso da palavra? Não é necessário? Os senhores? Não? Eu vou fazer duas perguntas e depois vou abrir os vereadores na sequência. Secretária, a pergunta é simples, né? São 3 perguntas. Que tamanho era aquela área anterior que nós votamos e a área atual? Se a senhora lembra. Então, na verdade, a área que foi votada no ano passado, ela é menor. Eu não vou saber exatamente o tamanho. Deve ter no projeto de lei anterior. 800 hectares? É 800 hectares. 800 hectares. E agora é 1.200, 1.200, é mais ou menos isso? É isso? É só para registrar. Para deixar registrado. Então, o que acontece? Por que houve essa alteração? É importante essa pergunta para a gente explicar por que houve essa alteração. Como dentro do plano diretor a gente estava trabalhando na área como um todo, a gente achou mais conveniente transformar a área como um todo. Entendi. Porque ela já estava sendo discutida dentro do plano diretor. Entendi.
Uma outra questão, né? Eu estive lá na prefeitura, parece-me que o MP também não esteve lá. A não ser que chegou alguém do Ministério Público, não, né? Acho que não. Lá também acho que o MP não esteve presente, né? Da mesma forma, não está aqui hoje. Nós os convidamos, né? Havia inicialmente um questionamento do MP, tanto é que a senhora e o prefeito fez novamente a audiência pública, com base no Estatuto da Cidade, né? Depois dessas decisões tomadas, o MP recebeu essas alterações, a informação? Eles solicitaram logo depois da audiência, na verdade no dia da audiência, eles mandaram um ofício para nós, solicitando todas as informações da audiência pública que houve lá no Paço. Então, isso foi enviado ao MP, então foi cumprida essa parte, né? Do ponto de vista legal, a gente tem, até essas perguntas é mais para constar, né, nessa audiência, como nós teremos uma ata disto, né? É importante a gente citar esses pontos, né? Então, do ponto de vista legal, foi cumprida a audiência pública lá, a gente está fazendo a nossa também aqui, né? Eu quero abrir aos vereadores, Hodson. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Lauana, eu queria saber se o projeto de lei de alteração da Zona 4A, se a aprovação de qualquer projeto de edificação de glebas deverá passar por todos os licenciamentos da Prefeitura. Eu queria que você me respondesse isso, por favor. Eu acho que é importante a gente frisar e falar aí novamente que a gente só está transformando essa área para zona urbanizável. O empreendedor ou quem for se instalar na área deverá passar por todos os licenciamentos que deve ser feito. Todo o trâmite normal. Todo o trâmite normal, e deverá pagar a outorga onerosa da alteração do uso do solo de acordo com a lei específica. Então tá bom, muito obrigado. Inicialmente, eu quero só anunciar, para constar também na ata, a presença do presidente desta casa, o vereador Lucão, a presença do vereador Catarino, a presença do Eduardo, a presença do Roselei, do Hodson, Júlio César, Delvin esteve por aqui, doutor Edson também esteve por aqui, apenas para constar a participação, Ronaldo Lopes também esteve por aqui, só para constar também na ata dos trabalhos de hoje, a presença de todos. Mais algum questionamento? Algum vereador? Eu tenho. Roselei. Bom dia, secretária Lauana. Bom dia. Bom dia, presidente desta audiência, vereador Freire, colegas vereadores, o público aqui presente, a imprensa. Lauana, participei da audiência pública na Prefeitura Municipal de São Carlos, no mês passado, né? E eu ouvi essa apresentação atentamente. E aí, como a gente é novo aqui, nunca participou de um processo de elaboração de um plano diretor ou da revisão desse plano diretor, e aí eu peguei até comentando com a mesa diretora, com o secretário administrativo da casa, o presidente, eu acabei me debruçando um pouquinho sobre a questão do Estatuto das Cidades. E aí o que me preocupa nessa questão dessas audiências, fui até buscar uma resolução do Ministério das Cidades, resolução 25, que prevê um conjunto de ações para que a gente faça, de fato, as alterações no plano diretor. E uma das questões que me preocupa bastante são a questão das audiências públicas, dos debates que devem ser feitos. O mesmo conteúdo que eu ouvi na reunião lá de baixo, eu estou ouvindo na reunião de hoje. E o que falta um pouco, e isso porque não está havendo, de fato, o envolvimento da sociedade civil organizada, dos setores, da cidade como um todo nessas audiências, não tem um debate que a gente possa discutir de fato e ser apresentado à população. E a resolução 25, que foi publicada pelo Ministério das Cidades, inclusive ela é fruto do Conselho das Cidades, né? Ela deixa bastante claro como deve ser feito esse processo. E o que eu percebo que há um conflito, de fato, do atendimento desta resolução.
como, por exemplo, essa audiência pública promovida pela Câmara Municipal. A orientação aqui de que a gente promova uma divulgação de 15 dias com antecedência, com ampla divulgação, nos veículos de massa, nos veículos de comunicação, para que a gente tenha o público. Se eu pedir para ler a representação que está aqui hoje, eu acho que não pega, não atende, de fato, o que prevê esta resolução. E o próprio Estatuto da Cidade, porque ele remete ao artigo 40 do Estatuto da Cidade. Então, isso me preocupa. Eu acho que é um debate, é válido. Eu quero cumprimentar o Freire por estar provocando essa audiência pública, porque essa decisão que nós vamos tomar aqui hoje, ela, ao meu ver, ela acaba norteando os próximos 10 anos, quando o município poderá fazer uma nova revisão. Embora eu sei que está em discussão, que deve ser trazido a esta casa. Então, eu queria que você me colocasse um pouquinho, a mim e às pessoas que estão participando da presente sessão, qual é a dificuldade para a gente seguir os parâmetros definidos pela Resolução 25 do Plano do Conselho Nacional das Cidades. Uma outra questão que fica bem claro nessa resolução é a questão do horário que deve ser realizado essas audiências. Que a gente consiga garantir o maior público possível, para que a gente tenha, de fato, a participação coletiva, a participação da sociedade, e que a gente busque parâmetros, tenha audiência, tenha resultados, e que esses resultados definidos nessas audiências também sejam atendidos pela resolução, porque eu acompanho os meios de comunicação, pode até ser que passou batido, eu não percebi. Mas a gente não vê, de acordo com essa resolução, nenhuma publicação dos trabalhos desenvolvidos pelo plano diretor para que a população tenha ciência do que está acontecendo. Então, eu queria que você, assim, até da forma que você achar melhor, tá? Você tentasse essa resolução e por que isso, qual é a dificuldade que o município tem de promover essas questões. Vou dar um exemplo para você, e até faço como sugestão. Nós vamos atender essa área, ela se aproxima muito da região do Distrito de Água Vermelha. Se a população do Distrito de Água Vermelha está participando dessas audiências, qual que é a opinião, porque vai mexer com a questão da malha viária, vai mexer, você colocou muito bem aqui, com o clima, com o meio ambiente, com as bacias hidrográficas, com o abastecimento de água, com a questão de esgotamento sanitário, vai mexer com tudo isso, né? Qual que é o envolvimento desse público diante dessa discussão que vem? Nós somos favoráveis que a cidade tenha esse planejamento, nós somos favoráveis que a cidade, de fato, tenha ruma ao progresso, e até para fazer jus, né, fortalecer o título de capital da ciência, da tecnologia, né, como investimentos que estão sendo propostos. Mas eu estou falando tudo isso, Laona, porque nós estamos votando novamente numa legislação por falta exatamente da participação popular. Tá? Então, eu temo de que esse projeto tenha que entrar correndo aqui, que a gente tenha que dar parecer correndo e ter que voltar atrás novamente. Então, só estou fazendo essas indagações, questionamentos, para que a gente faça a coisa da melhor maneira possível, da forma correta, para que essa casa não seja desvalorizada, claro, para que o município não incorra em processo crime, tá? Para que a gente faça a coisa da melhor forma possível. Obrigado. Bom, vou explicar rapidinho, então, com relação a essa lei, depois eu comento um pouco sobre o plano diretor. Então, quando a gente fez a primeira audiência lá no Paço Municipal, a gente fez a divulgação com 15 dias de antecedência, foi publicado no Diário Oficial, foi publicado em vários meios aí de comunicação para a população participar. Infelizmente, teve até uma adesão razoável, da participação da população, mas, além disso, a gente também levou essa discussão para o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, que é um órgão colegiado, tem a participação da sociedade civil, aí, vários representantes da sociedade civil. A gente levou essa discussão lá para eles também, o que foi aceito, foi discutido, foi muito debatido, porque antes de passar pelo Conselho, a gente tem uma Câmara Temática de Legislação Urbana, que foi muito discutido nessa Câmara. Depois a gente levou para o Conselho, que também foi... A gente fez uma extraordinária só para discutir isso, que a gente achou realmente que ia demandar um tempo grande aí.
Então, a gente discutiu isso na extraordinária e a população participou, os representantes participaram e foi positivo, eles votaram positivo para essa alteração. Então, é isso que eu posso falar, que eu acredito que teve, sim, nesse momento, teve a participação da população e teve as divulgações necessárias para a audiência pública e para o Condusc. Com relação ao plano diretor, à revisão do plano diretor, eu acho que é importante destacar que a gente criou um núcleo gestor compartilhado, que tem tanto a participação da prefeitura quanto da sociedade civil organizada. Então, é um órgão colegiado diferente do Condusc, que é parte em paralelo com o Condusc, que vai discutir só o plano diretor. Então, a população aí, a gente tem 7 representantes de associações de bairro, então a população está participando, as audiências públicas serão previamente divulgadas. Eu acho que o plano diretor vai ser muito participativo, vai ser muito positivo para a cidade. Então, é isso. Na verdade, eu quero também anunciar a presença do vereador Lineu, tem um problema de doença em família, né, Lineu? Atrasou um pouquinho. Ele é o primeiro secretário da nossa comissão e atrasou em razão de doença em família. Mais algum vereador? Freire, só para complementar a informação, que é dos questionamentos que eu fiz também, esse resultado dessas reuniões todas, elas são publicadas, do plano diretor? Do debate, isso, do plano diretor e até mesmo das audiências que nós fizemos para discutir esse tema. A gente coloca a ata no site da internet. Na prefeitura. Está na página da prefeitura. Eduardo? É um prazer recebê-lo aqui, né? E a gente tem, assim, uma admiração pelo, né? Tudo que a gente precisa, a gente liga ou vai lá e a gente é sempre bem atendido e a gente, né, fica grato por isso e estamos sempre aqui à disposição. Quando a gente está nas ruas, né, empresários, as pessoas ficam querendo saber na prática quando isso vai acontecer, quando que vai ficar tudo ok para dar início, né, discussões no legislativo. Não, as discussões do legislativo não. Quando passando por aqui e tal, para dar início realmente aos trabalhos de implantação lá das, né? Eles nos perguntam, por exemplo, a gente há um ano e pouco, por exemplo, nós tivemos uma apresentação do novo shopping ali perto onde é a Faber, né? E Lagoa Serena, né? Então, todo mundo tem interesse, né? O investidor, o empresário que quer, né? E ele fica na expectativa disso começar logo para a gente começar, né? A ganhar dinheiro, né? Então eles perguntam, aquela quando vai sair, essa que vem, essa empresa de medicamentos, né? E tem ali o Shopping Paraíso, certo? Então, esses 3 grandes empreendimentos, né? A gente tem uma previsão, uma expectativa de quando que vai estar tudo ok para isso começar a funcionar. Na verdade, o shopping da Encalço, né, que é lá na Faber, eles fizeram uma alteração no final do ano passado do projeto, uma alteração muito grande no projeto. Eles decidiram demolir uma área ali da Faber, então teve que passar pela Fundação Promemória, pelo Condefasc, que é o Conselho de Patrimônio do município. Então, por isso que teve essa alteração, por isso que demorou, porque os próprios empreendedores decidiram mudar o projeto. Okay. Então, depois de decidir aí que a Condefasc decidiu que poderia demolir uma parte da Faber, da fábrica, né? Aí que o processo começou a ser analisado recentemente, não faz nem 2 meses que o processo está em análise. É um processo grande. O segundo o Shopping Paraíso ali perto na curva do Joinha. Então, ali ele já tem o alvará e depende dele. Depende deles, dele. Né? E esse, nós, para vir a indústria de remédios e tal, depende de nós adiantarmos isso. Isso. É isso, exatamente. Né? Então tá bom. Obrigado, Eduardo. Júlio? Senhor presidente, demais vereadores, secretária, a sua equipe, a imprensa e a população aqui presente que nos vê e nos ouve, bom dia. Eu queria fazer umas colocações de forma simples, mas que
que talvez no início eu não tenha pego a sua explanação, secretário. E fazer um comentário, vereador Freire, cumprimentando pela audiência. Eu sinto falta, não só nessa audiência, em outras também, participação do Ministério Público, é convidado, não vem, e depois está sempre tomando as atitudes que são peculiares a ele, mas era importante ter um representante aqui do Ministério Público para que acompanhasse. Essa é uma colocação. Infelizmente, em outras audiências também isso não acontece, audiências de casos específicos como pedofilia, que a gente já teve aqui, enfim, é complicado não ter a presença do Ministério Público aqui. Fico feliz de ver o jurídico da Prefeitura Municipal acompanhando, que é importante, eu tenho cobrado isso também, porque nós temos que ter segurança nas ações, e quando eu não vejo o nosso departamento jurídico presente aqui, eu fico receoso. Quero até anunciar para o José Maurício, né? Eu vi. Está presente aqui, obrigado. É verdade. É por isso que eu quero salientar a importância dessa participação também do departamento jurídico da Prefeitura, do qual eu tenho cobrado. Secretária, eu vou fazer uma sugestão que eu acho importante. Nós sabemos que os vereadores usam o requerimento, que é uma ferramenta de nós, vereadores, para tirar dúvidas. E sei também, porque eu já estive na secretaria, que esse requerimento, às vezes, por nós termos limitado o número de servidores, nos causa contratempos do dia a dia. Tem que parar de determinado setor para responder requerimentos, enfim. A minha sugestão, secretária, é que, principalmente falando do plano diretor, nós não chega até nós todo as reuniões, as deliberações, não chega até nós. Então, a minha sugestão é a seguinte, que a Secretaria de Habitação envie para a Câmara Municipal, um resumo das deliberações que há em relação ao plano diretor. Isso facilita a nossa vida, nós podemos contribuir mais e também evita que a gente fique enviando requerimentos para que vocês fiquem respondendo, enfim. É uma forma, eu acredito, que de essa gestão compartilhada, que eu acredito também, a senhora sabe disso e aposto, ajude no debate do plano diretor. A minha sugestão que fica é essa, para que a gente possa ter essa relação melhor ainda mais. Secretária, enquanto estive secretário, eu vou falar de uma área fora desse objeto, mas é importante que a senhora responda. Aquela rodovia, eu vou usar esse termo para facilitar as pessoas que em casa nos acompanhem, a rodovia que liga São Carlos e Ribeirão Bonito, a SP-215, aquela área também não está contemplada nessas alterações. E é uma área que, quando eu estava secretário, a senhora deve ter participado de reuniões com geólogos, engenheiros, é uma área que tem uma discussão, que se pode ser liberada para a indústria ou não. Inclusive, geólogos com trabalhos na USP, na Universidade Federal, com teses de doutorado, apresentou que aquela área também seria propícia. Há esse pensamento, e já nesse plano diretor, pensar naquela área e fazer um levantamento específico para que a gente possa expandir, para que não se crie somente uma região, para que a gente possa expandir a cidade de São Carlos e outras vertentes, para facilitar o crescimento e também um crescimento ordenado, para a gente não sobrecarregar determinada área. Essa é a pergunta, uma das perguntas. Outra pergunta, no primeiro projeto apresentado, correspondia a 800 hectares aproximadamente, eu queria saber, essa área ela tinha apenas um proprietário, e se houve o aumento para 1.200 hectares, qual foi a intenção? Se a senhora falou no início, eu não estava, qual a intenção desse aumento? Para beneficiar outros empreendedores e não correr o risco depois de ter problema de parecer que estaria se beneficiando apenas um empreendedor, enfim. Esse aumento é para isso, ou qual a definição melhor para que ocorra essa diferença de aumento de 800 para 1.200 hectares? Então, a primeira sugestão eu achei muito propício. A gente vamos ter aí ao longo dos meses várias audiências públicas. A gente já vai ter uma aí próxima que vai ser divulgada. A gente vai mandar convite para vocês. Então, convido a todos aí para participar dessa audiência pública. A segunda pergunta com relação à região sul do município, na verdade, existem várias controvérsias de que lá pode ou não pode ser expandido. Isso está sendo discutido no núcleo gestor. Até a próxima reunião, que é terça-feira, a gente vai levar isso para discussão, que é muito importante a gente discutir com eles, porque a gente tem elementos técnicos de que pode e outros elementos de que não pode.
Então, definir aquela região como crescimento, talvez, mas como? Porque a gente também não pode deixar expandir sem ter uma organização, sem ter um parâmetro para expansão daquela região. Então, isso está sendo discutido no núcleo gestor compartilhado. E a terceira pergunta com relação ao aumento da área de 800 para 1.200, na verdade, o que acontece? A primeira vez a gente tinha feito em especial para a Origem, né? E como a gente já estava fazendo a alteração dessa zona 4A, ampliação dessa zona 4A, e esse 1.200, ele engloba uma área que está sendo discutida no plano diretor, a gente delimitou essa área. Como que a gente delimitou essa área? Porque também não tem como a gente delimitar do nada. A gente utilizou córregos, estradas, propriedade, limite de propriedades. Então, várias condicionantes do território a gente utilizou para a delimitação dessa área. Então, ela não é só dentro de propriedades, só considerando propriedades, ela é considerando também as condicionantes naturais e físicas, né, como estradas e córregos. Então, por isso que a gente fez essa ampliação, porque dentro do plano diretor estava discutindo uma área maior. Foi por isso. Próximo vereador. Mais algum vereador? Não? Nenhum vereador tem mais alguma pergunta? Eu quero passar aqui na mesa. Alguém tem alguma pergunta? André? Pedro? Acho que tem? Eu quero abrir a palavra também para os visitantes aqui, se alguém tem alguma pergunta. Os presentes, a população em geral. Alguém tem alguma pergunta? Um questionamento? Não? Secretária, para a gente fechar essa parte da audiência, né? E uma preocupação, o Júlio falou ali do plano diretor, né? E também o Roselei falou do Estatuto da Cidade. Nós sabemos do seu trabalho, do seu empenho, né? E sua equipe nas discussões, nas audiências da elaboração do plano diretor. A única coisa um pedido que eu quero fazer desta comissão, na qual eu sou presidente, o Lineu e o Penha, é que nós pudéssemos receber, parece-me que o prazo, a senhora disse na audiência na prefeitura, estava lá presente, parece-me que o prazo é novembro, né? Para cumprir os 10 anos. Na verdade tem o prazo de 10 anos, mas em conversa com o Ministério Público, como a gente está em aprovação aí em processo de revisão, se nesse prazo, 25 de novembro, a gente tiver nos finalmente aí, em torno de 25 de novembro. Pode ser 2 meses a mais. Eu quero pedir, na verdade, antecipação para a gente. Desculpa. Isso é alergia. Opa, falhou. Falha nossa. Fui em São Paulo. Infelizmente. Na verdade, eu sou alérgico a algumas coisas e eu respirei muito próximo do microfone aqui. Desculpem. Na verdade, o nosso pedido é que antecipe para cá, para casa, para a gente cumprir aquilo que manda o Estatuto da Cidade, né? E fazemos um debate com a sociedade do plano diretor. Então, nós temos novembro, que é o prazo limite, né? E o que nós pedimos, essa casa pede, na verdade, é a antecipação o mais rápido possível para que possa abrir para a sociedade o debate, né? Para a gente dar o direito da participação da população aqui também, né? E também dos investidores na discussão do plano diretor. E uma última pergunta, né? Desculpa aqui pela alergia. Nós sabemos que muita gente na cidade, muitos investidores e donos de áreas, eles querem alteração dessas áreas. Qual é o procedimento, a quem eles devem procurar
a quem deve pedir para a inclusão destas áreas, né? Porque é importante, já que a discussão é ampla, a gente dá a toda a sociedade, a todos os investidores, o direito de pedir a inclusão de alguma área no plano, na discussão do plano diretor, para que todos tenham realmente o direito à participação do, né, Júlio, da discussão do plano diretor, e todos aqueles que têm a intenção de fazer um investimento diferenciado possa procurar a prefeitura e fazer um encaminhamento a quem ou a qual departamento essas pessoas interessadas deveriam estar procurando. Então vamos lá. Freire, fazer só um parênteses, que eu acho que é importante, principalmente nessa área já, conversando com o vereador Lineu, a gente estava até discutindo isso, que há demandas de outros proprietários que têm esse pensamento e não está incluído. Ali próximo na divisa dessa área, seria importante também essa pergunta, porque pelo que a gente, o vereador Lineu participou de uma audiência, né, Lineu, que alguém questionou, olha, minha área é próxima, eu tenho demanda e não fui contemplado. Então, acho que cai bem na pergunta. Na verdade, era isso. Então, a nossa preocupação básica, né, essa demanda existe, algumas pessoas têm falado com os vereadores, né, Júlio? E a nossa pergunta é, para que também, até para cumprir, né, Roseli, o Estatuto da Cidade, que todos que têm interesse se manifestem. Claro. Uhum. Até, inclusive, eu queria pedir que se publique também no site da Prefeitura, né, aos interessados, aonde deveria estar encaminhando seus pedidos para a inclusão dessas áreas. Então vamos lá. Primeiro, o calendário do plano diretor ele já está disponível no site da Prefeitura, no link PDE. Claro que isso pode mudar aí uma semana até um mês, mas a nossa última audiência é dia 30 de junho, a audiência do projeto de lei que será encaminhado para a Câmara. Então, esse é o calendário. Ele não é um calendário rígido, não é um calendário que já está definido, mas as alterações que ele pode sofrer ele é flexível. De acordo com as demandas, né? Se a gente precisar de mais uma audiência pública, se a gente precisar de mais discussões dentro do núcleo gestor. Então, teoricamente, né, hoje, a última audiência pública é dia 30 de junho. Já está disponível no... De junho. Junho. Ótimo. Aí, com relação às propostas, na verdade, todo mundo, toda a população em geral, a sociedade que quiser encaminhar a proposta, a gente solicita que seja feito por meio de protocolo na Prefeitura, seja encaminhado diretamente para a Secretaria de Habitação, para mim, para a Secretaria de Habitação. Então, faria no SIM ou faria na Secretaria? No SIM. Isso. Então, seria a porta de entrada seria o SIM. Isso. Aí, essas propostas, elas serão debatidas na comissão executiva, que é o pessoal da Prefeitura, e depois da comissão será levada para o núcleo gestor compartilhado. Um exemplo disso, já na próxima terça-feira, a gente vai levar algumas propostas que foram encaminhadas pela sociedade para ser debatido lá. O núcleo gestor ele é aberto à população, a população não tem direito a voto, apenas os membros, mas ele é aberto. Qualquer um que quiser participar pode ir lá, ouvir, escutar quais são as decisões que a gente está tomando com relação ao plano diretor, a revisão do plano diretor. Mais algum questionamento? Lauana, na lei anterior que nós aprovamos, nós tivemos aqui a apresentação de um projeto do polo intermodal, que ficou muito claro a ocupação por módulos, tal, de toda a área, obviamente respeitando as questões ambientais, arruamento, essas questões todas. Ficou muito claro para a gente o que seria implantado nesses 800 hectares. Tá? Nós estamos aumentando agora para 229. O Júlio entrou nessa questão, mas não ficou claro para mim. Esse aumento de 50% praticamente da área anterior, tá, está contido nessa área, pelo menos é o que eu entendi, essa questão dos córregos, das áreas de preservação permanente, é por isso que está aumentando, ou são novos empreendimentos que devem ser alocados nessa região? Outro empreendimento, porque assim, na verdade o que acontece, na discussão do plano diretor, quando a gente estava discutindo o plano diretor, a gente viu que aquela área acima do aeroporto tinha vocação para receber indústrias. Sim. A gente precisaria delimitar essa área. Como eu falei, a gente usou propriedades, córregos, e aí a gente decidiu fazer dos dois lados da rodovia
porque ela tem uma vocação ali para receber indústrias. Então, correto. Agora, não tem... obrigado. Eu acho que estava em dúvida. Freire, só para complementar... Eu quero ser sucinto aí na pergunta. Sim. Freire. Sim. Lineu? Está se inscrevendo? Bom, é o seguinte, ainda na fala do Freire, e aí é só para que a gente peça os cuidados necessários, né, dentro do que determina, de fato, o Estatuto da Cidade. Olhando o que diz aqui, no processo participativo da elaboração do plano diretor, a publicidade determinada pelo inciso 2º do parágrafo 4º do artigo 40 do Estatuto da Cidade deverá conter os seguintes requisitos: ampla comunicação pública em linguagem acessível através dos meios de comunicação social de massa disponíveis. Você colocou que está sendo publicado no site da Prefeitura. Reconhecemos o site da Prefeitura como um dos melhores do país, mas não é um veículo de comunicação de massa que leve ao conhecimento de toda a sociedade. Então, acho que podia explorar mais, até para a convocação, né, a imprensa local, né, todos os meios de comunicação, inclusive dos resultados produzidos. Diz mais, a ciência do cronograma e dos locais das reuniões, da apresentação dos estudos e propostas sobre o plano diretor com antecedência mínima de 15 dias. Então, esse plano você falou, que está publicado no site, que também seja disponibilizado. Ele está disponibilizado também na Secretaria de Habitação. Mas nos meios de comunicação seria importante. A publicação e a divulgação dos resultados dos debates, das propostas adotadas nas diversas etapas do processo. Atendendo tudo isso, vem ao encontro daquilo que o vereador Júlio colocou. Nós não precisamos nem pedir por requerimento, porque nós vamos ter acesso, a população terá acesso e poderá, sim, contribuir com a elaboração do plano, emitindo proposta, possibilitando que vocês possam fazer emenda e tornar um plano que atenda aos interesses de toda a sociedade. Eu quero agradecer ao Roselei. Na verdade, Roselei, a sugestão é boa, inclusive esta casa, a nossa comissão, o Lineu, o Freire, o Penha, nós, quando vir para cá o processo, a gente vai pedir, fazemos, né, presidente, uma divulgação bem ampla da discussão, e, se for o caso, saímos do prédio da Câmara e de encontro à sociedade, em algumas entidades, abrir na IASC, fazemos, como nós fizemos no primeiro lá na Embrapa, fazemos uma discussão, realmente, andar pela cidade. Essa ideia da Câmara é levar a discussão de encontro à sociedade e sair do prédio da Câmara. Talvez nós saímos até daqui para fazermos algumas reuniões fora daqui. Seria a Câmara itinerante, né, Catarina, que é uma ideia sua de muito tempo, que nessa discussão é importante a gente pautar. Quero anunciar aqui a presença do vereador Bragato, que está aqui presente, né? Lineu, próximo vereador. Bom dia, Freire, bom dia, demais vereadores, população que está acompanhando a audiência pública, bom dia, Lauana, secretária municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, André, demais pessoas do governo aqui presentes. Eu queria que fosse mais clara a resposta da secretária. Eu não entendi que está contente a resposta feita pelo Freire. Porque, na verdade, primeiro que a lei anterior, que foi aprovada nessa casa, a partir de uma exposição das pessoas que vieram aqui e convenceram a casa, que tinha um projeto para uma área toda, e é isso que foi apresentado aqui, apesar de ter a Origem localizada ali, mas tem todo um desenho, né, tem uma proposta, na verdade, de um polo industrial, um distrito, ou coisa do tipo. Foi apresentado isso na casa aqui. E aquele proprietário é que se compromete, além de vender para a Origem aquela área primeira, as outras também estão imbricadas naquele tipo de empreendimento industrial daquela área. Essa é a primeira questão. Eu não estou conseguindo localizar, secretária, qual que é o valor em hectares da primeira lei, da outra lei. Qual que é o valor preciso? Porque na lei eu fui pegar aqui, infelizmente, ela não fala, claro, ela fala das matrículas, mas não fala da área, a lei anterior. Talvez tenha sido até uma falha da apresentação. Nesta, na verdade, agora a proposta passa para 1.224 hectares. Pelo visual aqui, me parece, pelo visual, se nós tínhamos uma faixa pequena do lado direito da rodovia, agora tem uma franja atrás dela, inclusive, não é só ela, ampliou, no fundo, pelo que foi apresentado aquele dia, naquela audiência que eu estava lá. E do outro lado, é uma área muito maior do que está do lado direito,
Se presume, sei lá, 4 vezes a área da anterior? Tá. 1.200, então a área era de 200 e poucos hectares. Então, eu não vou poder te precisar quanto que foi da primeira, porque de cabeça eu não lembro. Mas o que acontece? Por que essa área a gente definiu como um todo? No núcleo gestor, quando a gente estava discutindo o plano diretor há 1 ano atrás, a gente viu que toda essa área teria vocação para receber um distrito industrial. Toda essa área, eu digo, a região do aeroporto. Chegada a essa conclusão, a gente começou a traçar uma delimitação para um futuro distrito industrial na região, utilizando de córregos, de estradas municipais e de propriedades para fazer essa delimitação. Então, foi por isso que a gente chegou a essa área. Dentro do núcleo gestor, com vários técnicos da prefeitura, a gente chegou a essa área. Então, o que acontece? A ideia não é que ela seja só um distrito industrial de um só proprietário, mas um distrito industrial de vários proprietários ali ao redor. Então, para precisar, para a gente avançar na conversa sobre isso, consta no processo aqui, eu pelo menos não vi, não consta na verdade, que os proprietários dessas glebas estejam com esse objetivo. Na e verdade, nem consta no projeto, secretária, que terá esse fim exclusivo. Na verdade, a gente não consta, nada de questão que vai ser distrito industrial ou coisa do tipo. Até porque a zona 4A, para a qual é transformada agora a zona 7, zona de regulação e ocupação controlada, não fala que é exclusivamente do uso industrial. Não fala, porque a gente vai discutir isso no plano diretor. Ah, tá. Então, eu queria entender, aí precisar para a senhora. Isso, não fala. Porque, se tem uma área, a outra lei, ela é justificável, que tinha uma demanda concreta. Tinha uma demanda. Uma pessoa que é proprietária de uma área e precisava dessa expansão, na verdade, para ter regulação, para ter um financiamento do BNDES, para gerar emprego para a cidade, para implantar uma empresa, que seria um polo aglutinador de um novo distrito ali, num condomínio industrial. Agora se inclui coisas aqui, na verdade, áreas que não tem solicitação de demanda dos proprietários. Mas não precisa ter não solicitação. Se fala, espera, secretária, não fala do que vai ser exclusivamente. A senhora falou agora mesmo que é industrial, mas na lei não contempla isso. Nem fala isso. Porque a zona 4A, ela não é definida para isso exclusivamente. É uma coisa muito mais ampla. Na verdade, se trata de uma zona de expansão do município. E por que se deixou dali até para frente, aqui em direção a São Carlos, várias glebas sem serem atendidas? Sendo que o plano diretor não está discutido como um todo. Então, está se fazendo, na verdade, do meu entendimento, um pedacinho, na verdade, de uma coisa que já foi definida no plano lá atrás, que é correto, que lá é uma área de expansão da cidade, em direção para lá, em direção à Água Vermelha, mas de forma inexplicável, se pegou um pedaço só do negócio. Eu não seria muito mais correto, do meu ponto de vista, esperar o plano diretor como um todo e discutir essa área no bojo de todas as áreas, na verdade. Tá? Não tem uma justificativa para isso aqui colocado, nenhuma, na verdade, plausível. Porque outras áreas, inclusive no município de São Carlos, já têm demandas de mais tempo, não são satisfeitas. E esta é agora. É uma coisa esquisita, na verdade. Esquisita demais, vou ser claro. Né? A senhora apresentou isso numa audiência pública, a parte das audiências públicas realizadas para discutir o plano diretor, que foi exclusiva para discutir este projeto de lei. Não era uma audiência pública para discutir o plano diretor, até porque o Legislativo tem que ter prerrogativa, depois das audiências públicas do Executivo, tendo assim, até porque essa é a prerrogativa nossa, que aqui nós vamos fazer várias audiências públicas para discutir o plano diretor quando chegar. Tá? Então, não tem justificativa para isso aqui. Não tem. Porque esse setor agora, e não o resto, ou outras áreas da cidade, como até o Júlio apontou, para uma outra área que poderia se pensar, eu acho que tem muitas fragilidades do ponto de vista ambiental, para aquela região de Ribeirão Bonito lá, entendeu? Comprovadamente alguns falam, mas não tem isso aqui. Não tem essa justificativa. E a senhora não apresentou a justificativa. Vereador, conclui a pergunta, por gentileza. Fecha a pergunta. Não tem demanda aqui no processo de ninguém. Coisa esquisita. Muito esquisita, na verdade. Não tem demanda, não sei por que nós estamos fazendo essa discussão agora parcial de um pedacinho lá perto do aeroporto. A Origem vai vir se instalar nessa região. Obrigado, vereador. Oi? A Origem vai vir se instalar nessa região. A Origem já foi aprovada a lei aqui. Foi aprovado ano passado, uma discussão pública aqui na Essa lei vai ser revogada. Vereador. Pela lei. Só por essa lei. Lineu. Até hoje ela não está revogada. Então, mas ela vai ser revogada por essa lei. Ah, por quê? Tá. Por quê? Porque, na verdade, a outra
a outra lei que que foi aprovada pela Casa, foi indagado pelo promotor o porquê que a gente estava fazendo por que a gente fez essa alteração sem audiência pública, sem a participação da população. Aí agora a gente fez audiência pública, discutiu enormemente junto com o Condusc, e outra justificativa dessa área. Se a gente já está discutindo isso dentro do plano diretor, a gente já está discutindo essa gleba como um todo, para virar um distrito industrial, como eu frisei aqui, isso não está como distrito industrial hoje. A gente só está fazendo uma ampliação da Zona 4A. A gente só está fazendo uma ampliação da zona nessa lei. O distrito industrial vai ser discutido no plano diretor. As diretrizes, como que vai ser discutido dentro do plano diretor. Hoje a gente só está ampliando a Zona 4A. Eu quero agradecer a participação de todos. Agradecer a Lauana. O Genê teve que sair, ele tinha uma audiência com o MP, o Francisco, o Pedro Cabalheiro, o Zé Maurício, o André, o pessoal da IASA aqui presente, a todos os vereadores, né? O Lucão, Catarino, Eduardo, Rodson, Roselei, Júlio, Dé, Edson Fimiano, Lineu, Bragato. Quero agradecer a participação da população em geral. Agradecer a Lauana em especial, Lauana, pela sua presença. Quero ressaltar a importância dessa audiência pública e a importância de você ter vindo a esta casa, tirar essas dúvidas. E se enaltece o trabalho desta casa, dos vereadores. Eu quero agradecer a participação de todos. Nós convidamos o Ministério Público, né? O documento foi entregue em mãos, infelizmente, mais uma vez eles não participam, mas que deixa registrado aqui na ata dos trabalhos de hoje. Agradecer a Deus, principalmente, por estarmos aqui, porque Deus é tudo, é tudo por Ele e para Ele são todas as coisas. Infelizmente, muita gente não sabe disso. Então, agradecer a Deus e agradecer a todos, e dou por encerrado a presente sessão. Meu muito obrigado.